Memórias da Marinha Grande em Tempos de Ditadura é um projeto do Clube de História do Agrupamento de Escolas de Marinha Grande Poente, desenvolvido no âmbito da comemoração dos 50 anos, 25 de abril de 1974. A responsabilidade deste projeto cabe-me a mim, Hermínia Lima, professora de História, e pela Paula Lopes, também professora de História deste agrupamento. Neste episódio do podcast Memórias da Marinha Grande em Tempos de Ditadura, iremos conversar com dois jovens, o Santiago Pedrosa, do 10º C, e o Rafael Triães, do 11º B. Jovens que nasceram já no século XXI, que nada viveram da época do Estado Novo e da Revolução de 25 de Abril, mas que pela sua consciência política e sentido de cidadania muito se interessam pela história do nosso país. Vamos ficar a conhecê-los um pouco melhor, a saber quais as suas esperanças para o futuro, quais os seus receios, qual o papel que se vem a desempenhar, que responsabilidades sentem ter para com a herança que a nossa geração lhes deixou, a democracia. Olá, Santiago. Olá, Rafael. Muito bom dia. Olá, professora. Olá. Como sabem, este ano celebram-se os 50 anos da Revolução de 25 de Abril, do nascimento da democracia em Portugal. Qual a vossa opinião acerca deste acontecimento histórico tão relevante da história recente do nosso país? Bem, acho que a minha opinião coincide com a quase de todos, enquanto à importância deste acontecimento, como a professora disse muito bem na introdução, isto foi o nascimento da nossa democracia, não é? Desta bagagem que nós temos da vossa geração. Portanto, isto é tudo para nós atualmente, isto representa tudo aquilo que nós temos enquanto indivíduos, enquanto liberdades individuais, mas também enquanto coletivo, o facto de termos uma voz. É mesmo daí que vem o termo, não é? Democracia, é o governo do povo, é o poder do povo. Acho que é isso que nos traz o 25 de Abril, é a oportunidade de termos uma voz, termos uma representação junto de quem manda. Santiago, também é essa a opinião que tu tens? Ou tens essa consciência que o 25 de Abril trouxe-nos realmente esta democracia, esta liberdade, e tens consciência de que as coisas poderiam ser eventualmente diferentes? Claro, eu não podia concordar mais com o Rafael. Devo dizer que foi bastante importante para Portugal. Afinal, já há 50 anos que não estamos sobre o jugo do fascismo, que é bastante importante referir. Foi o 25 de Abril que nos trouxe mais hospitais, que nos trouxe mais educação, várias instituições públicas que não haviam antes do 25 de Abril e muitas das vezes nem havia a oportunidade de ter educação ou saúde no nosso país. Para mim, essas foram as principais mudanças do 25 de Abril e são coisas que hoje em dia eu me preocupo muito. Como sabem, na época do Estado Novo, o acesso à educação não era para todos, tal como ainda agora muito bem referiste. Apenas os mais privilegiados poderiam aspirar a frequentar o ensino secundário e superior. Fazendo um exercício de pensamento e imaginando que nesse tempo a educação era para todos, tal como hoje é, como consideram que Portugal se encontraria hoje em dia, a nível político, económico, social e cultural, se assim tivesse acontecido, se o Estado Novo tivesse dado essas oportunidades aos jovens de então? Queres começar agora tu, Santiago? Sim, posso começar. Primeiro, eu acredito que o fascismo não ia durar tanto quanto durou. Porque quanto mais o povo não souber, o povo fica quieto, não se revolta. Se houvesse educação e saúde e etc. para todos, principalmente a educação, o povo saberia o que estava a sofrer. E certamente que iria se revoltar muito mais cedo do que se revoltou. Pelo menos é a minha opinião. Concordo totalmente, acho que se a educação fosse geral, considero que não estaríamos agora este ano a celebrar os 50 anos de 25 de Abril, mas sim talvez os 60 ou os 70, porque é um facto, não só a nível humano o nosso país estaria muito mais desenvolvido, como também a nível científico, a nível económico, creio que estaríamos muito mais avançados do que aquilo que estamos atualmente. E a nível político também considero que nos teríamos dado aquele salto democrático muito mais depressa. Temos que nos lembrar que barrar a maioria da população da educação, principalmente da educação, era nada mais nada menos que uma forma para os burgueses manterem o povo sob o controle. Era nada mais do que uma ferramenta. Certo. Enquanto jovens com 16 anos, temos que nos lembrar que vocês são muito novos. Como é que percepcionam a vida dos jovens com a vossa idade há 60, 50 anos atrás? Eu acho que se pode resumir a uma palavra, que é trabalho. Não estariam na escola, estariam muito provavelmente a trabalhar para o sustento da família. Certo. Acho que é mesmo isso, é a literal ausência de liberdade de
fazer aquilo que se quiser, de ser jovem, literalmente de ser jovem. É uma adolescência presa, atada, não literalmente, não literalmente enclausurada, às vezes até assim, mas num sentido figurativo, literalmente da ausência da liberdade. Exato, a maior parte das crianças com 10 anos, há 60 anos, iam trabalhar para uma fábrica, enfim, tinham o futuro ali completamente condicionado. A menos que pertencessem às classes privilegiadas, e nesse caso então teriam o seu futuro assegurado. Filho sapateiro, sapateiro será, e filho médico, médico será. Exatamente. Ainda bem que tudo mudou, não é? Vamos mudar um bocadinho. O que é que significa para vocês democracia? E, nesse sentido, consideram que hoje em dia se encontra ameaçada? Bem, como eu já tinha referido anteriormente, a democracia para mim é mesmo a voz do povo. É a capacidade de nós termos essa voz. Sim, sinceramente, hoje em dia considero que está a ser ameaçada, tendo em conta o atual crescimento das forças políticas mais extremistas de direita. Considero que se possa encontrar ameaçada, e isso é notório, não só em Portugal, como na Europa, como no resto do mundo. Há a ascensão de populismos, de cultos de personalidade, de tantos fatores que são utilizados por vezes como armas da extrema-direita para condicionar a nossa democracia e a nossa voz. Eu também concordo com o Rafael e queria referir que, pronto, democracia é o poder do povo. Nós não temos propriamente o poder de governar, temos o poder de eleger os nossos governantes, não temos o poder de governar. Mas outra coisa bastante importante que é necessário referir hoje em dia é que democracia não é poder dizer aquilo que nos apetece. Não é. Há coisas que nós não podemos dizer. O 25 de Abril não ocorreu para nós podermos dizer tudo o que nos apetece. O 25 de Abril ocorreu para nós podermos ter liberdade. Só que liberdade, lá está, não é esse sinónimo. Não significa dizer tudo aquilo que nos apetece, nem de fazer o que nos apetece. Deveres, não é? Claramente. É aquela questão que numa sociedade tolerante nunca se pode tolerar a intolerância. Isto acaba por ser um paradoxo quase, mas é mesmo isso, e vai de encontrar aquilo que estavas a dizer, que não podemos ser livres de dizer ou de agir da forma como nos apetece. É óbvio que a liberdade por vezes até parece que vem condicionada, mas não. A nossa liberdade é apenas condicionada pela liberdade do outro, e é só aí que ela acaba. Então, na vossa opinião, qual consideram ser a importância da participação cívica dos jovens na sociedade? No vosso caso pessoal, consideram ter uma ação interventiva e participada, ou pelo contrário, afastam-se desses assuntos? No meu caso, eu nunca me tendo a afastar destes assuntos. Acho que é o mais importante, nós enquanto jovens fazermos-nos ouvir, até porque nós não somos maiores de idade. Nós não temos essa capacidade de escolher os nossos representantes, os nossos governantes. Portanto, eu acho que é um dever, quase subentendido, de nós, enquanto jovens, fazermos-nos ouvir, fazer ouvir as nossas necessidades, coisa que muitas vezes acaba por nos passar ao lado, nessa correria que é a adolescência, não é? Mas eu considero que é das coisas mais importantes, é termos uma noção de olhar para o estado do nosso país, do estado do nosso mundo, de forma quase holística, e perceber o que é que nos vai afetar no futuro, para podermos já, antes de estarmos a sofrer com essas consequências na pele, redirecionar o estado da nossa nação para aquilo que nos vai favorecer e aquilo que nos vai trazer maior capacidade de evoluir enquanto pessoas, e não de nos condicionar. Em relação a esta pergunta, acho que a pessoa mais capaz de responder é precisamente o Rafael. No entanto, acho bastante importante. Eu já tive também a pensar filiar-me, mas eu acho importante por uma razão. Para quando nós tivermos 18 anos, para quando pudermos votar, termos consciência de quem vamos votar. Porque, caso contrário, vamos votar, pronto, num partido que eu cá sei. Isso é essencial. Porque muitas dos jovens que depois têm o poder de voto, muitas das vezes não fazem um voto útil, digamos assim. Pode ser útil para eles, mas não é útil para a sociedade. Sim, e acham que os vossos colegas, de uma maneira geral, têm uma participação ativa? Eu estou aqui perante jovens que eu já vi que têm uma consciência cívica e política bastante ativa, a palavra é essa. Mas os vossos colegas, o que é que vocês acham? Por mim, não. Eu também estou no 10º, mas a maioria dos meus colegas não tem a menor consciência política. E muitas das vezes vão por aquilo que ouvem, ou por aquilo que lhes parece correto. E muitas das vezes é o correto para eles, mas não é o correto para a maioria das pessoas. Eu, tendo crescido num ambiente muito aberto a este tipo de discussão, olho para as pessoas que estão à minha volta e
considero também que, em geral, de modo geral, não se encontram atentas a este tipo de assuntos, mas eu acho que também nos cabe a nós, às pessoas que têm, fomentarem e trazerem este tipo de discussão, este tipo de pensamento acima, não é? Porque é importante, independentemente de cores partidárias, independentemente de cores ideológicas, ter uma noção daquilo que queremos defender e daquilo no qual queremos depositar o nosso voto, não é? Para nos representar. E embora a maior parte das pessoas da nossa idade se encontre um bocado tapada neste aspecto, considero que cada vez mais é importante nós, jovens, que temos esta consciência e temos esta participação ativa, fomentarmos isso também nos outros, fazer passar essa palavra, esse efeito e essa consciência. E uma coisa engraçada, tu utilizaste ainda há bocado na última pergunta o conceito de voto útil. Isso é uma coisa interessante que nós estávamos a falar ainda há bocado das ferramentas da extrema-direita para crescer. O próprio conceito de voto útil é muitas vezes utilizado como uma ferramenta para a extrema-direita crescer, fazendo a população acreditar que voto útil de revolta é neles. O conceito de voto útil surgiu agora, muito atualmente, nesse contexto, de fazer as pessoas acreditar que voto útil é aquele de revolta, é aquele que vai contra o sistema, é aquele que vai contra o que nós temos atualmente. Muito bem. Santiago e Rafael estão no ensino secundário e estão quase a sair do ensino secundário e aí para o superior. Consideram-se preparados para os novos desafios que se apresentam na vossa vida a curto prazo? Infelizmente não, e tenho muito receio para aquilo que me vai esperar, porque neste momento, eu neste momento vou para o 12º, não é? Estou a um ano de ter que ingressar para o ensino superior e é assustador pensar em todas as possibilidades que eu tenho que acabam por ser condicionadas. Porque eu não sei se vou conseguir ir para a universidade que eu quero, porque só consigo ir para a universidade que eu quero se tiver direito à residência. Não sei se vou ter direito à residência, porque é impossível o custo de vida na cidade na qual eu quero estar, em Lisboa. Depois serei condicionado também a ir para uma cidade onde o custo de vida é um bocado mais acessível, ou talvez até condicionado a ir para outro curso, porque eventualmente vou ter que ficar no nosso distrito, vou ter que ficar em Leiria e não há aqui o curso que eu quero, não há direito no distrito de Leiria. Portanto, não me considero preparado de todo para lidar com esses problemas e eu, enquanto uma pessoa por natureza muito ansiosa, enquanto já a sofrer por antecipação, a pensar o que é que eu vou fazer, quais é que são as hipóteses que me restam, porque eu embora tenha liberdade de escolha e sou uma pessoa que até tem uma média relativamente alta, pronto, posso, na teoria, teria essa possibilidade de escolher para onde é que quero ir, mas não estou altamente condicionado e às vezes até mesmo na área para a qual vou, porque não existe o curso que eu quero em todo o sítio, inclusive na minha própria cidade. E isto é preocupante, não haver essa acessibilidade e essa facilidade dos jovens poderem decidir o que é que querem seguir, porque não há, essa é uma ideia falsa de que os jovens têm essa liberdade de escolha. É altamente ilusória essa ideia. Sim. Portanto, aquilo que o Rafael falou é bastante pertinente e são preocupações que eu também tenho e não sei quanto a ti, mas pessoalmente o que me revolta mais é saber que ainda temos um bocadinho daquilo que se passava no Estado Novo, que as pessoas com mais dinheiro conseguem certamente ter a educação. E muitas das vezes com notas que não são iguais às nossas. Certo. Porque há de facto essa facilidade de pessoas que têm mais capacidade monetária, às vezes nem têm essa preocupação que eu estava a falar de para onde ir, mas mais ainda não têm essa preocupação de sequer de entrar para a faculdade, porque entrar para uma privada obviamente não tem os mesmos critérios de avaliação ou de ingresso do que uma universidade pública. E atenção, isso não é necessariamente uma coisa má, porque o nosso ensino público superior é muito bem considerado fora de Portugal, também por parte da sua exigência, não é? O nosso sistema de classificação, embora ao contrário do que muita gente da nossa idade pensa, considero que esteja muito bem pensado nesse aspecto, essa exigência que tem, mas realmente para as pessoas que têm mais capacidades financeiras isso pode ser sempre contornado, e isso é uma coisa que se mantém sempre, não é? Essa imposição das pessoas que nascem já abastadas, não é? Mas essa visão, com certeza, tenho a certeza que os dois vão ultrapassar e conseguir alcançar os vossos sonhos, independentemente de tudo. E consideram que a escola deveria ter uma ação mais incisiva na educação política dos jovens?
Ou, pelo contrário, dá toda a formação necessária? Eu acredito que sim, mas tem de ser uma educação que vá buscar um bocadinho de tudo. Ou seja, por exemplo, aqui há uns anos sei, porque já falei com professores que estavam para fazer isso. E aquilo era principalmente materiais de autores liberais. Não tinha grande diversificação. Pronto. Eu acho que para isto acontecer é preciso ir buscar um bocadinho de tudo. Um bocadinho, ou seja, do espectro político, um bocadinho a todo lado. E a escola, lá está, não pode dizer, olha, este é um bocadinho melhor. Não, deixamos o aluno decidir. Eu acho que isso seria, na minha opinião, o mais importante. Sim. E também o mais importante e que acaba também por ser o mais difícil às vezes, não é? É assim, eu considero que este tipo de ações que acontecem nas escolas, como aquilo que estamos aqui a fazer hoje, são altamente importantes, pertinentes e que devem ser fomentadas e que deve haver mais. Mas mesmo assim considero que não é suficiente. Não digo educação política, eu não acho que que cabe à escola fazer esse tipo de formação, mas atenção, abrir os olhos, dar uma visão diferente, uma visão realista daquilo que é o mundo. E como falou Santiago e muito bem, isso pode-se refletir em tantos âmbitos. A disciplina de História, que estão aqui as professoras e não me deixam mentir, não é? Que acaba por estar muito incluído na própria disciplina, mas em educação financeira e mesmo na filosofia. Creio que estes temas devem ser mais aprofundados na escola, sim, mas individualmente dentro de cada uma das áreas das quais estão enquadrados. Na filosofia, na história, na economia, creio que devem trazer aos alunos esta visão mais realista e prática daquilo que é a vida nesses aspectos. Também não sei se concordas comigo, mas eu acho que também que é preciso tirar muito daquele estigma de não se fala sobre política, ou não vamos falar sobre política, que hoje em dia ainda Santiago, existe não muito. achas que por vezes também que faz uma confusão entre política e partidarismo? Claro, evidentemente. Política é global. Sim, eu acho que Respondendo àquilo que a professora comentou ao Santiago, acho que isso é um dos grandes problemas da política atual em Portugal, é haver esse clubismo, não é? Em relação aos partidos, principalmente nas faixas etárias mais velhas, as pessoas têm muito essa visão de que o meu é que está certo, o meu é que é, e acabam por trazer este clubismo, este bairrismo quase à política que eu acho que não devia ser. Nós vivemos numa democracia, cada pessoa devia e tem que ter o direito à sua opinião, independentemente de se concordamos ou não, mas lá está, não permitindo, não ultrapassando os limites das liberdades dos outros, não é? Sempre com esta cláusula em cima da mesa. Mas acho que isso é um verdadeiro problema e considero que para ultrapassar isto, é mesmo quebrar este estigma do qual o Santiago estava a falar, de haver maior abertura para se falar sobre política, para se discutir política, porque a política envolve tudo. A política envolve tudo, a política diz respeito em tudo aquilo que é a nossa vida, educação, saúde, nas nossas finanças, em tudo aquilo que é no nosso dia-a-dia, até nas infraestruturas nas quais nós nos encontramos, tudo diz respeito à política e, portanto, nós temos que lhe dar este devido respeito, não é? De conseguir discuti-lo de forma aberta, porque, em última análise, quem faz a política somos nós. Somos nós que escolhemos os nossos representantes, somos nós que decidimos ou que deveríamos decidir aquilo que queremos, não é? Do nosso país a todos os níveis e mais alguns, porque lá está, a política está em todo o lado, a política é omnipresente quase, se me permites usar esta expressão. Eu só queria relembrar uma coisa. Vocês sabem que no 12º ano há uma opção chamada Ciência Política. E eu penso, pronto, isto é apenas uma opinião, mas eu acho que seria uma opção quase obrigatória para jovens como vocês. Já está, sim. aquilo que o Rafael disse é bastante importante, que estarmos filiados num partido político ou gostarmos daquele partido não é fazer daquele partido uma seita. Sim. Nós podemos estar filiados naquele partido, mas não podemos fazer daquele partido uma seita. Temos que saber ouvir as opiniões dos outros, debater, como acontece. Agora, não é fazer de um partido uma seita. Acrescentando aquilo que tu estavas a dizer, até eu tenho filiação partidária.
E é isso mesmo aquilo que tu estás a dizer, porque o partido é simplesmente um sítio onde nós nos juntamos, nos associamos a pessoas com os mesmos ideais que nós e que, no fundo, nos ajudam, nos empurram a defender aquilo que são os nossos ideais, que são as nossas ideias. Porque é mais fácil fazer isso em conjunto, é mais fácil fazer isso de forma coletiva e não de forma autoritária, de tentar impor, de tentar alastrar. Isso são ideais que não se encontram na democracia e, inclusive, não se encontram, não se deviam encontrar no partidarismo, não é? Os partidos são supostos ser associações, são supostos ser coletivos. É uma forma mais fácil, uma alavancagem para a nossa opinião ser ouvida, é enquadrarmos-nos numa família quase. Vocês ainda não têm 18 anos, mas quase. E sabem com certeza que a abstenção é, por norma, a grande vencedora dos resultados eleitorais em Portugal. Qual a vossa opinião acerca desta situação? Por exemplo, nas últimas eleições, se reunissem em condições, teriam de exercer o direito cívico de voto. Eu acho que, respondendo pelos dois, mas não quero estar a responder por ti, claramente que iríamos. Eu, pessoalmente, vejo o voto não só como um direito, mas também um dever. Nós temos o dever de votar. Nós não podemos deixar que os outros governem por nós, ou que decidam as coisas por nós. Mesmo que o nosso voto seja num partido pequeno, vale a pena ir votar, porque é a nossa opinião que está em jogo. Perdão. Sim, assim por baixo totalmente daquilo que estás a dizer, inclusive, lá está, não reuni as condições necessárias para ir votar, mas nas últimas eleições fiz questão, como tenho feito nos últimos tempos, de ir acompanhar a minha família às urnas, não até ao fim, mas de os acompanhar sempre na realização deste direito, e lá está, que também considero neste dever. Eu acho que o tipo de pessoa que não vota não devia continuar o resto dos mandatos a reclamar ou a queixar-se do estado do país, porque no fundo não fizeram nada para o mudar. Não fizeram nada para o mudar. O voto é a nossa ferramenta para fazer do país aquilo que nós queremos, ou aproximar o país daquilo que nós queremos. E quem diz o país diz também a Europa, não é? Como foi as últimas eleições. A autarquia, como vão ser as próximas. Portanto, eu também considero, como Santiago, que o direito ao voto acaba por ser também um dever um dever individual de defender os nossos ideais e defender aquilo no qual acreditamos. Será que essa elevada abstenção se liga com aquilo que já tivemos a conversar da falta de formação, da falta de informação, tanto dos mais jovens como dos mais velhos, porque acho que isso é transversal? Acho que, até pelo contrário, professora, o problema é a falta de informação organizada. Porque é óbvio que nós hoje em dia estamos sujeitos a altos níveis de informação. Somos bombardeados, não é? Com informação diariamente. E acho que isso acaba por ser um problema, porque as pessoas acabam por olhar para a política, para esta atividade cívica, como um bicho de sete cabeças. E acabam por não se dar ao trabalho sequer de entender ou tentar compreender. Por isso eu acho que esta maior organização por parte das escolas e por parte das entidades educativas de tentar inserir a política nas devidas áreas é uma forma altamente eficaz de fazer com que se abram os olhos a este tipo de problemas e que tente organizar e fazer com que a mente dos jovens fique mais clara em relação àquilo que se passa, não é? Ter uma visão mais holística daquilo que é o mundo. Quais consideram ser, para a vossa geração, os principais desafios com que se deparam? Para a nossa geração, como já falei antes também, a nível daquilo que vai ser o nosso futuro, é muito preocupante. Acho que no atual contexto em que vivemos, o mais preocupante e mais notório é mesmo a nível da habitação. Creio que é isso. Acho que pelo menos é aquilo que eu mais olho, é a habitação. Eu acho que os outros problemas também são grandes, mas acabam por vir num plano secundário porque se calhar não são tão notórios, não é? Esses efeitos não são tão práticos, mas acho que é o principal problema que a nossa geração vai enfrentar aí para o futuro. E lá está, falo por mim que sofro muito com antecipação. Já estou a arrancar cabelos a pensar para onde é que vou viver quando for para a faculdade. Sim, como o Rafael diz, eu diria habitação, emprego e saúde. Eu acho que seriam os principais pilares.
Tu ainda estás um bocadinho mais longe do início do teu percurso a nível superior. O Rafael, que há um ano está a pensar para onde é que vai, arranjar um quarto, etc. E, de facto, os preços em Lisboa e no Porto são impraticáveis para qualquer família da classe média. Não é preciso ser para alguém com muitos problemas económicos, é para uma família da classe média é impossível praticamente ter um filho a estudar em Lisboa ou no Porto. Ou se tem, é com muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. E isso é que é, na minha opinião, inaceitável. Que um jovem que já lutou tanto, uma família que também lutou para que o jovem consiga atingir um determinado patamar, depois acabar com esta aberração que é não ter um sítio acessível para conseguir acabar os seus estudos. E isso que a professora estava a falar, em relação à habitação, acaba por ser só uma fatia relativamente grande, mas acaba por ser só uma fatia de um bolo muito maior, porque isto também se calhar já é um bocadinho puxar a brasa à minha sardinha, mas aquilo que o meu partido defende e aquilo que eu também acredito é que outra coisa que acarreta muitos custos para os jovens e para as famílias, de todas as classes, acaba por ser também as próprias propinas, porque são valores que podem parecer residuais comparado à grande fatia que representa o custo da habitação, mas são grandes à mesma. Antigamente talvez o custo das propinas atuais por mês, se calhar há uns anos dava para pagar um quarto. O que atualmente é impensável, não é? Mas continua a ser um grande problema, um custo muito elevado. No meu tempo, e no tempo aqui da professora Paula, nós não pagávamos propinas. Hoje, eu estava isenta das propinas. Mas eram simbólicas. Não, mas eram muito, eram simbólicas mesmo. do governo Cavaco Silva Simbólicas, se Sim. bem que de um agregado familiar como o meu, que era um agregado familiar humilde, esse simbólico já não era tão simbólico porque era um esforço. Era quando, professor? Só porque Já não me lembro, mas no segundo ano já não tinha concorrido devidamente e nos tempos previstos. No segundo ano já concorri e tive direito, a bolsa foi exatamente a isenção de propinas. Pois eu Porque também tinha- num agregado como o meu, humilde, pagar alojamento, pagar alimentação e todos os outros custos inerentes era muito difícil e por isso mesmo eu não tinha o estatuto de trabalhador estudante porque não era, mas todo o tempo de férias e fins de semana eu era trabalhadora, portanto, efetivamente eu era trabalhadora e como eu, muitos outros, porque já há 30 anos os problemas se colocavam da mesma maneira. Agora, claro que Aqui há 30, para mim há 40. claro que os valores agora são outros porque o custo de vida também aumentou. Eu acho engraçado porque cada vez mais se vê o retrocesso em vez do progresso. Porque ainda há uns meses foi fechada uma grande residência universitária aqui no próprio distrito, nas Caldas da Rainha. Os jovens tiveram um aviso com menos de um mês de antecedência. Foram Não foi postos na reaberta, rua. não, em algum lado. Não, eles foram postos para fora das suas próprias residências com semanas, não, creio que foi 2 semanas ou pouco menos de antecedência, de aviso. Eu tinha que haver uma razão muito forte. E porque supostamente iam fazer obras, iam remodelar, mas o problema é que as obras e as remodelações começaram meses depois dos jovens serem despejados. Mas não seria para reabrir as próprias... Não seria para reabrir as instalações, para remodelar mesmo o edifício e para ter outras funções. Portanto, aquilo que nós estamos a ver aqui é um retrocesso. Não só neste núcleo, não é, da habitação, mas também mesmo, como estávamos a falar, a nível económico, das propinas. O acesso à bolsa, é isso que eu vejo cada vez mais. A meritocracia que se fala, que é preciso e que está na base do acesso às bolsas, é mais meritocracia económica do que meritocracia de mérito intelectual, sim. Porque é fácil termos acesso a bolsas. Com base em critérios é fácil económicos, termos acesso não é? ao ensino superior. Com base em critérios económicos e não critérios académicos. Tanto para um lado, como para o lado do acesso, Concordo. como para o lado da facilidade, porque a níveis económicos também somos favorecidos, no caso, se formos desfavorecidos, para ter acesso à bolsa. Só em casos muito limitantes é que temos esses acessos e temos que olhar de forma mais ampla a este tipo de A situação da Poderia bolsa haver muito mais.
Prendeu-se. Já devia haver muito mais. Prendeu-se com a situação de eu passar no primeiro ano não ter e no segundo ano passar a ter, porque a minha irmã também entrou para o ensino superior nessa altura. Então, em termos de rendimento do agregado, passou a estar nesse patamar. Mas era uma coisa que não havia residência, não havia outras coisas, era basicamente a isenção de propinas. Já não sei precisar o valor, mas era assim uma coisa. Eu acho simbólica. engraçado aquilo que a professora estava a falar do caso da sua irmã, que as pessoas apontam muito o problema da taxa de natalidade, das famílias cada vez terem menos filhos. Mas é verdade que antigamente os filhos eram vistos quase como uma fonte de rendimento. E atualmente é exatamente o contrário, é uma fonte de rendimento despesa. fora da carteira. Despesa enorme. Não é? É uma fonte de despesa, exato. Portanto, é normal que estas taxas também deixam. E às vezes culpamos outros aspectos, como por exemplo a emancipação da mulher, que eu acho ridículo culpar a emancipação da mulher destas taxas tão baixas. É verdade. Mas não, tem tudo a ver com o custo de vida, porque antigamente, lá está, os filhos eram vistos como uma forma de ganhar dinheiro. A criança, assim que tiver força para isso, vai agarrar com carrinhos de mão e com enxadas para a terra, e hoje em dia é exatamente o contrário. Exato, e temos tantos casos no resto do mundo. Nós, infelizmente, servimos de exemplo daquilo de que não se deve fazer. Porque é nessa direção que o nosso país está a arrumar atualmente, é na direção do que não se deve fazer, e nós temos tanta prova empírica de que aquilo que estamos a fazer é errado, e mesmo assim continuamos a insistir nesse problema, porque há essa marginalização da imigração, há essa marginalização daquilo que vem de fora. E também vem por parte dos clubismos, que nós estávamos a falar ainda há bocado, por parte dos partidos, não é? Mas é assustador, e a nível económico isso também é a mesma coisa, porque nós tentamos compensar a economia do lado errado da balança. Em vez de apoiarmos mais a população, nós estamos a cortar os fundos e os meios do Estado de intervir de forma mais ativa na vida das pessoas. E lá está, também é factual que os países onde a população é mais feliz, tem maior qualidade de vida e tem um melhor desenvolvimento humano, são os países onde mais pagam impostos. Como, por exemplo, o caso da Finlândia, que eu acho engraçado, que é o país onde a população é mais feliz, considerada a população mais feliz do mundo, e geralmente a felicidade está relacionada com o contacto do sol, mas também é o país que menos exposição solar tem, mas mesmo assim são a população mais feliz do mundo, e é o país que mais impostos paga, é o país onde há melhor qualidade de vida. Isto é factual. Portanto, o problema não é numa quantidade absurda de impostos, uma carga fiscal muito grande. Não é. Não é. Isso só vai exatamente fazer o contrário. Lá está, nós estamos a ignorar, como a professora disse, os dados empíricos daquilo que se passou no passado e daquilo que está a acontecer na atualidade no resto do mundo. Nós temos que olhar para aquilo que funciona de facto e deixarmos de preconceitos e de marginalizações que pouco ou nenhum sentido fazem. Tanto a nível económico como a nível humano, como em todos os outros sentidos. Eu concordo contigo porque, vejamos, já na União Europeia, dentro da União Europeia, dentro da Europa, as fronteiras quase não existem. A terra, a bem ser, não é de ninguém. E isso não é necessariamente uma coisa má. Exato. Não é? E ao não ser de ninguém é de todos, não é? Portanto, estar a discriminar ou estar contra alguém porque, não, isto é Portugal, nós já fomos espanhóis. Nós já fomos romanos. Já fomos romanos. Eu gosto de fazer uma analogia interessante com a física, não é? Sou aluno de física, que os territórios e as nações têm que funcionar como sistemas fechados, ou seja, onde não há trocas de matéria, mas há trocas de energia, mas não como sistemas isolados. E há uma grande diferença. Nós temos que ter o direito à nossa autodeterminação enquanto povos e até por parte da cultura, não é? Há muitos ramos onde isso se divide, mas a terra, como tu disseste muito bem, a terra é de todos, tem que haver essa troca, tem que haver essa participação, essa partilha, isso é altamente importante, isso é imprescindível, e felizmente espero que seja para aí que o destino ou qualquer outra coisa que se acredite que exista nos leva. E nessa continuação precisamente desse raciocínio, nós estamos integrados na Europa, cujas fronteiras já são bastante mais alargadas e parece que se vão alargar ainda mais. Em todo caso, qual é a vossa opinião sobre o papel da Europa e da União Europeia para Portugal? E já agora eu acrescentava outra pergunta. Vocês são jovens, estou a ver que vocês são interventivos, inteligentes, vocês estão a pensar, como muitos jovens nesta altura, debandar
também para fora de Portugal e para o resto da Europa? Em relação à participação de Portugal na União Europeia e na Europa, eu também considero que seja muito positiva, não é uma partida europeísta, e tal como a professora, também acredito que a maior integração e que o alargamento da União Europeia seja bastante positivo, não só para Portugal, mas como para o resto das nações que está lado a lado connosco neste coletivo, não é? A União Europeia trouxe-nos tanta coisa que nós às vezes consideramos que foi só a passagem do tempo e que eventualmente também foi, mas que nos acelerou, deu-nos um objetivo, trouxe-nos coesão. Há aqui uma evolução que está a ser feita em conjunto, com base em vários países, várias nações, e lá está a haver essa partilha, está a haver essa partilha, mas de forma coesa. Eu acho que isso é imprescindível. Eu acho que isso é irrefutável, que foi algo altamente positivo. A níveis económicos pode parecer que não, mas em última análise vamos a ver, e se calhar até foi. Há muitos indicadores que dizem o contrário. Lá está, depende também daquilo no qual queremos acreditar. Mas aquilo que eu acredito é sempre que foi positivo, não só a desenvolvimento económico, mas a desenvolvimento humano e principalmente a nível de coesão. Coesão territorial, coesão nacional e internacional, que eu acho que é o principal objetivo e o principal pilar tem que ser mesmo esse, é coesão. Nós estamos neste planeta, nesta bola azul, juntos e temos que nos comportar como tal. Pronto. E em relação à sua segunda pergunta, já dou a palavra ao Santiago. Eu sempre me vi, lá está, sentado num plenário, sentado num parlamento. Se não for neste país, há de ser em Bruxelas. Se não for neste país, há de ser em Bruxelas. Mas de preferência neste país. Pronto, mas logo se vê o que é que o futuro dirá. A União Europeia, certamente, que trouxe várias vantagens e que, há alguns anos atrás, era para manter a coesão na Europa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O problema é que, em termos económicos, saiu mais de Portugal do que entrou. Nós, neste momento, estamos mais dependentes da União Europeia do que qualquer outra coisa. Nós não temos quase indústria própria, digamos assim. E depois também vemos a União Europeia a inclinar-se mais para um lado do que para o outro, a ser influenciada, nomeadamente, pelos Estados Unidos. É uma coisa que consegue-se ver. E a partir do momento em que se inclinam mais numa direção do que para outra, a União Europeia não é totalmente da Europa, não é? É influenciada por alguém. Respondendo àquilo que tu disseste primeiro, agora a última parte que é para eu não me esquecer, essa mesma questão de nos estarmos a inclinar para o outro lado e já não sermos só da Europa, ou já não sei qual é que eram as tuas palavras em concreto, mas o objetivo nunca foi, lá estar, comportar-nos como um sistema isolado. Nós temos que olhar para os valores principais da União Europeia como uma coisa que está em constante alargamento e de forma positiva, não é? Portanto, eu não vejo esse problema que tu estás a falar. E depois, em relação àquilo que nos tirou, o facto de nós estarmos em dívida, entre muitas aspas, para com a União Europeia, e foi aquilo que tu falaste, eu encontrei um bocadinho de contradição, porque se nós estamos em dívida foi porque houve algum investimento em nós, é porque houve algum fundo que foi direcionado para nós. Portanto, eu não entendo como é que, se estamos com dívida com a União Europeia, como é que nos tirou? Porque só nos acrescentou mais. E a dívida é simbólica, não no ponto de vista literal da economia, estamos a falar de grandes montantes de dinheiro, mas a nível humano, a nível de recursos, a nível de território, Portugal traz grandes vantagens à União Europeia e por algum motivo, nós, com a quantidade de dívida económica, a dívida financeira que temos para com a União Europeia, ainda não fomos expulsos a pontapé de lá, porque o nosso território é importante, a nossa população é importante, nós estamos muito bem localizados a nível geográfico, o nosso território é riquíssimo em muitos recursos que são precisos em várias indústrias, e mesmo a nível da própria indústria, como tu estavas a falar ainda há bocado, das indústrias já não serem propriamente nossas. O facto de não produzirem para nós produz sempre. Embora haja muita exportação
embora haja muita exportação, nós não deixamos de ter acesso aos produtos que são feitos por nós. Por exemplo, nós estamos numa cidade que é exemplo disso. Nós estamos numa cidade principalmente industrial, não é? Que é a indústria do vidro, que é a indústria dos moldes. E é verdade, sim, que a grande parte das nossas empresas estão a ser compradas por outros países, mas não deixaram de servir a nossa população. Continuam a declarar o rendimento e continuam a pagar os devidos impostos, ou, na teoria deviam, para o nosso país, porque estão no nosso território, continuam a empregar a nossa população e continuam a trazer esses próprios recursos. Tu não deixas de ter garrafas de vidro em Portugal só porque as empresas que produzem vidro em Portugal são espanholas ou são holandesas. Continuamos a ter acesso a esses produtos que nós mesmos estamos a produzir. E o facto de não sermos nós que estamos a explorar isso, às vezes nem sempre é negativo, porque nós não estamos a explorar aqui, mas podemos estar a explorar noutros países, em França, na Suíça. O problema é que se traz uma dependência estrangeira a Portugal. Mas porque uma dependência estrangeira? Porque imagina, em vez de termos as fábricas a produzir para nós, ou nós, digamos, nós enquanto Estado, enquanto Sim, país, no sentido mais lato. sim, investir nas fábricas ou ter o domínio pleno das fábricas, estamos a deixar que estrangeiros explorem as nossas fábricas. Ou seja, ao explorarem as nossas fábricas, nós não temos o controle se eles querem expandir as fábricas, se eles querem manter as fábricas, o que é que eles querem fazer da própria fábrica. Mas o facto da indústria estar a ser explorada por terceiros não implica que não tenham que seguir as nossas normas. Estão no nosso território e não podem simplesmente, não é o quero, posso e mando, porque cheguei lá e comprei. Obviamente não é assim que funciona. E a nível de rendimento, ok, sim, poderia estar a servir de rendimento e de fonte económica para o nosso país, ou seja, para quem for. Mas eu faço-te a pergunta, se tivesse a ser explorado por português esse tipo de indústria, a que classes é que tu achas que ia servir? Se essa indústria tivesse a ser explorada por portugueses, a quem é que tu achas que esse rendimento de exploração ia estar a servir? A que classe? Por terceiros ou pelo Estado? Não, por nós, portugueses. Ou seja, a fábrica privada ou pública? Nunca seria pública. Pronto, à classe trabalhadora, à classe operária. Nunca. Não, está a servir à classe operária agora também. Sim. Então? Mas a diferença é que eu, pessoalmente, se trabalhasse numa fábrica, sentia-me melhor a trabalhar para o Estado, não é? Concordo contigo, sim. Pronto. Do que estar a trabalhar, sei lá, para um holandês, para um alemão, porque o lucro vai ficar para ele, não é? O lucro fica para Preferia ele. trabalhar para o Estado português. Certo, mas Não para a União Europeia ou para um europeu. Mas mesmo que essas empresas estivessem nacionalizadas, o lucro nunca seria para o Estado. É isso que eu te estou a tentar mostrar. Que os descontos são feitos, lá está, devidamente, por parte das empresas. Este tipo de empresas são sempre privadas. Este tipo de empresas de indústria, principalmente, nunca não são públicas. Pronto. Se mudássemos toda a ideologia política do nosso país. Sim, mas isso até é impossível, não está em cima da mesa, nós temos barreiras que nos impedem de fazer isso, pronto, às vezes até por parte da União Europeia, e também não sei até que certo ponto é que isso seria positivo, o Estado ter a autoridade sobre todos os ramos e todas as indústrias. Existem as nacionalizações que correm tão bem. Exato, sim, entendo aquilo que a professora quer dizer. Sim, já correu bem noutras, mas há sempre um contrapeso muito grande nisso que estamos aqui a falar. Agora, a questão que está em cima da mesa é, sendo estas empresas, sendo estas indústrias privadas, é altamente indiferente se é por parte de portugueses ou por parte de estrangeiros, de terceiros, porque os descontos vão ser sempre feitos à mesma, aplicados da mesma maneira, que acabam por servir em parte uma pequena fatia, óbvio, uma fatia residual, mas acabam por servir o Estado. Continuam a empregar trabalhadores portugueses, continuam a oferecer cargas de emprego a portugueses e até imigrantes, eventualmente, mas o lucro em si, bruto, nunca iria para o Estado, nunca se reverteria no Estado, ia sempre reverter para o privado. Sejam portugueses, sejam holandeses, sejam espanhóis, iria sempre reverter para as grandes classes, que são os donos, os DDDs, os donos disto tudo, não é? Portanto, eu não consigo ter essa mesma visão, mas obviamente que respeito a tua opinião, mas não consigo ter essa visão que tu tens, não Mas então concordo. não achas que Portugal está muito dependente da União Europeia? Eu acho que Portugal está dependente da União Europeia tanto quanto a União Europeia está dependente de Portugal, porque lá está, por algum motivo, nós somos uma fonte de dívida tão grande, mas nunca fomos culpabilizados por isso.
Até pelo contrário, nós atualmente... Nós damos mais à União Europeia do que a União Europeia nos dá. Nós, muito do que a União Europeia nos dá é precisamente para compensar. Não, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que aquilo que nós damos é para compensar aquilo que eles nos dão a nós. Acaba por ser, é uma troca mútua, é a maneira com que eu vejo, e isso dá para perceber, sendo que cada vez mais, e inclusive agora com a nomeação de António Costa como Presidente do Conselho Europeu, nós temos cada vez mais uma importância e uma voz dentro da União Europeia. E os números tendem, infelizmente, nas últimas eleições europeias, nós não conseguimos ficar com mais mandatos do que aqueles que já tínhamos nas últimas eleições, mas houve muitos países mais pequenos que conseguiram ter mais assentos dentro do próprio Parlamento Europeu. E eu acho que isso é extremamente positivo e cada vez tende a evoluir num sentido em que dá mais vozes, ou dá uma voz equalitária a toda a gente que está representada por aquelas comissões, por aqueles parlamentos, não é? Portanto, não, eu acho que é mútuo, é tudo mútuo e tem que ser visto desta forma muito coesa e de desenvolvimento mútuo e de... Estes jovens são mesmo jovens prodigiosos e com opiniões muito bem formadas. Temos aqui um futuro, acho que bastante auspicioso, não, Paula? É verdade. Então. Se pudermos tomar a parte pelo todo, estamos garantidos com estes dois jovens que temos aqui connosco. Mas retomando, 2 jovens extraordinários que deram aqui contributos valiosíssimos, que foi um gosto ouvi-los, que foi um gosto aprender também com eles e que, sobretudo, e esta é a parte que eu realço, nos faz ter ainda muita, mas mesmo muita fé e crença e esperança no nosso futuro. No nosso futuro enquanto pessoas, no nosso futuro enquanto país, no nosso futuro enquanto humanidade. Da minha parte, o meu grande agradecimento aos 2 e a todos os jovens como vocês se interessam pela vida. Pela minha parte, eu faço minhas as palavras da professora Paula. Estou completamente deslumbrada com a vossa participação, com as vossas opiniões. Vocês são extraordinários. Já conheci o Santiago, ilustre aluno deste agrupamento, o Rafael também, de certeza absoluta, e nós contamos com a vossa participação futura em mais debates para o próximo ano letivo, porque esta escola precisa de motores como vocês. Estou mesmo muito agradecida e foi um gosto este último podcast com vocês. Não poderia ter terminado melhor, verdade? Verdade, Paula. Os desafios que se colocaram ao longo destas 7, 8, 9 sessões, estes 7, 8, 9 podcasts que abrangeram múltiplas personalidades, não podia, na minha opinião, ter terminado de melhor maneira do que esta com que terminou. Jovens que são o exemplo extraordinário daquilo que nós queremos fazer numa escola, daquilo que queremos que seja o contributo da disciplina de História, do Clube de História, da escola em geral, para a sociedade. É isto que nós queremos fazer, formar pessoas capazes de pensar por si, de expressar as suas opiniões, de ter opiniões, de ser críticos, como vós. Obrigada. Muito obrigada. É isso, obrigado nós, professoras, pela oportunidade. Eu também gostava de agradecer, primeiro por estar hoje na qualidade de entrevistado e também por estar aqui ao lado do Rafael, que nestas 3 horas que tivemos a debater gostei bastante, e também queria vos agradecer por poder ter entrevistado várias das pessoas que estiveram nos nossos podcasts. Obrigado. Obrigada, Santiago. Foi um gosto.